Pessoal, quem tem acompanhado, principalmente através da internet, onde o material tem sido um pouco mais divulgado, onde você tem um pouco mais de acesso a isso, né, sabe-se que uma medida provisória, a 671, ela foi lançada como, digamos, como uma sugestão, mas que já tem a assinatura da presidente Dilma e a discussão já desceu já para outros âmbitos lá em Brasília. E essa medida provisória, né, que pode se tornar lei, pode trazer várias mudanças nas mais diversas áreas, principalmente administrativas, do futebol brasileiro. E a gente já trouxe a informação aqui no Itarará Esportes que um paraibano tem participado dessa discussão, né? E é importante a gente trazer esse debate porque, com certeza, principalmente para os times de menor porte, pode trazer uma mudança drástica no dia a dia desses clubes, inclusive, lógico, aqui da Paraíba. Essa pessoa é o advogado Eduardo Medeiros, que está aqui conosco, ex-presidente do 13, né? Não vamos falar em específico do 13, mas o 13, assim como outros clubes, a grande maioria no país, podem ter sua vida, não vou dizer necessariamente encurtada, mas, de certa forma, até prejudicada em algumas situações, diante dessa medida provisória, da forma como ela pode ser aplicada ou não. O Eduardo tem participado como convidado da CBF, né, para analisar justamente todo esse documento, sugerir também algumas situações. Eu agradeço a você, Eduardo, a participação. Como é que foi esse primeiro contato, esse encontro que houve em Brasília, do qual você participou? Boa noite. Boa noite. A medida provisória, inicialmente, quando ela foi editada pelo governo federal, ela, a princípio, ela teve e tem boas intenções. Porque, tendo como objeto principal que os clubes e todos os envolvidos no futebol nacional possam, de maneira responsável, de maneira transparente, que se realizem as prestações de contas, tudo que faça do futebol, da administração do futebol, um sucesso, uma vitória. Acontece em empresas particulares e privadas. O fato é que, num primeiro momento, quando ela foi editada, a ideia era: vamos refinanciar, isso a medida provisória diz assim, e como contrapartida, os clubes têm que atender isso que eu acabei de falar. Só que, contra isso, né, Gustavo, nem CBF, nem federação e nenhum clube, e digo mais, qualquer pessoa responsável vai se insurgir. Porque quem seria contra modernizar o futebol, fazer uma boa gestão, moralizar, que não seja uma administração irresponsável, temerária ou irregular? Qualquer pessoa que tenha um pouco de bom senso jamais iria se insurgir contra essas contrapartidas. O fato é que no texto da medida provisória houve o que nós chamamos de abuso legislativo, a forma como ela foi editada. Por exemplo, na medida provisória exige que o clube identifique uma instituição financeira, no mesmo ato, outorga poderes para esta instituição financeira administrar a receita do clube. Isso é uma das exigências. Outra questão que está se discutindo também pelo Brasil afora: a participação de atletas no colegiado das entidades que administram o futebol, no corpo técnico, que tenham o mesmo peso de uma federação ou de um clube de futebol. Se discute também a questão da intervenção estatal, quando a própria Constituição diz os estatutos das associações, esse instituto que rege a criação de um clube de futebol, também da federação e da própria CBF, diz que a organização e funcionamento deve acontecer de maneira autônoma e independente. Então, são essas coisas que se discute hoje na medida provisória. Na reunião que tivemos lá no Rio de Janeiro com o presidente Marco Polo e todos que integram a administração ou diretoria da CBF, houve um planejamento e há uma estratégia, primeiro, para informar. Porque nós percebemos, Gustavo, que o Brasil como um todo ainda não entendeu qual a aplicação ou como aconteceria essa medida provisória. Então, no primeiro momento, seria esclarecer, informar a todos que seja essa medida provisória. Estamos fazendo isso. Estivemos em Brasília, participamos na comissão mista do Congresso Nacional para apresentar o entendimento contrário a alguns itens da medida provisória para deputados e senadores.
E agora estamos, digamos, na terceira fase da nossa estratégia, discutindo com as lideranças partidárias para que sensibilize todas essas pessoas, porque nós estamos discutindo o futebol nacional, o futuro do futebol brasileiro. Então, tem outras questões que, de fato, eu não tenho dúvida que, do jeito que foi formatada essa medida provisória, trará muito prejuízo para os clubes. Pois é, a gente sabe que quando se trata da CBF já tem-se uma imagem realmente que, como a gente já conversava em outro momento, a luta do bem contra o mal, né? Praticamente é assim. Não é também tudo isso, né? Com certeza a CBF ela tem interesse que o futebol se consolide, que o futebol cresça, né? Mas ela é parte interessada nesse processo porque é a administradora, pelo menos a preço de hoje, né? Das diretrizes do futebol brasileiro. Mas um dos pontos que chama a atenção, e eu acho que é um dos que mais chama a atenção, é aquela questão em que essa medida provisória traz como sugestão, né, e que pode virar lei, a limitação dos clubes em investirem no futebol profissional, chegando a 70% da arrecadação bruta, né, das equipes. Ou seja, a medida provisória diz que o time pode, no máximo, investir em salário e tudo mais no futebol profissional, 70% do que arrecada anualmente, não é? E os outros 30% seriam destinados ao futebol feminino, né? Uma forma, acho que até equivocada de se tentar incentivar o futebol feminino, e esportes amadores, inclusive categorias de base. Qual é a visão da CBF sobre isso? A visão da CBF é que, primeiro, sempre com base na Constituição, essa exigência contida na medida provisória ela é inconstitucional, porque fere a autonomia da administração do desporto, das federações e do próprio clube de futebol. Então, a princípio, não é que não seja correto ou que só se restringe a questão contra o ordenamento jurídico. Na verdade é que, ora, se você tem a sua receita, você é que tem que dizer o que tem que fazer com ela, como você vai investir. Nós sabemos que hoje a realidade dos clubes brasileiros, o dinheiro é pouco, pelo menos excluindo os clubes da Série A, mas de B a D, a receita é muito pouca e é insuficiente. Então, independente da questão constitucional, há um entendimento da federação, da CBF, que a medida provisória não pode se intrometer, a palavra acho que adequada é essa, para dizer, você só pode fazer isso e não aquilo. E o pior, se no primeiro momento abre a possibilidade do refinanciamento dos débitos fiscais, o efeito imediato disso é que você tem que disponibilizar da pouca receita para a categoria de base, alguma atividade ou de esporte amador e, principalmente, a criação do futebol feminino. E aí é que está a grande questão. Tem clubes que não têm tradição nessa atividade esportiva. A própria FIFA tem interesse que o futebol feminino ela se consolide. A CBF também, mas de uma forma preparada, de uma forma organizada e que se monte as estratégias para captar as receitas para que se possa investir no futebol feminino. E não por um caminho oblíquo, que seja a medida provisória, dizendo, a partir de agora, nós iremos implantar o futebol feminino. Pois é, e além disso ainda, a gente sabe que os clubes não têm estrutura nem para centro de treinamento para o futebol profissional, ainda somando-se a isso espaço para a prática da categoria de base e o futebol feminino. Os times daqui, por exemplo, não teriam nem gramado para treinar, né, porque não aguentaria e seria outro custo, então tem que se discutir também a estrutura, não é só a arrecadação e o investimento nessas categorias aí amadoras e profissionais. Sobre esse assunto em relação a investimentos, salários, a gente foi às ruas da cidade ouvir o que o torcedor pensa sobre isso no quadro Galera do Calçadão. Galera do Calçadão. É muito polêmico isso aí, haja visto a situação atual dos clubes, né? Os clubes andam quase todos em crise financeira e alguns clubes sim têm condição de investir esses 30%, mas a maioria dos clubes brasileiros não tem condição porque passam por verdadeira situação de pagamento de jogadores atrasados e outras coisas mais, né? Eu acho uma medida de grande importância em função de a gente ter que dar chance a esse pessoal novo, pessoal que está querendo avançar, está querendo vencer na vida. E o esporte é uma prática muito importante para o bem-estar físico, como também para a desenvoltura, para como é que se diz? Para uma situação de crescimento na vida.
e ao mesmo tempo tirando a rapaziada aí de drogas, né, que hoje só denegrir a imagem esses jovens que estão aí. E a gente torce que essa medida seja aprovada e que haja a sensibilidade dos dirigentes de clube investir nessa rapaziada. Ninguém pode intervir no patrimônio privado, né? A gente pode ter aquela obrigação de pagar seus impostos condicionais, mas é uma medida média, não é boa não. Porque se fosse boa, é para melhorar todo o futebol, né? Mas falar embaixo, feminino, masculino, mas que o problema é o seguinte, que quem faz a intervenção na propriedade privada. Como é que o senhor vai apurar uma coisa e o governo quer intervir? Ficava a cor do próprio futebol, do próprio dirigente do clube. Não o governo consegue para intervir. Fica muito difícil para os clubes profissionais da Paraíba em função do baixo poder aquisitivo de rendas, os movimentos de jogos. Você vê os estádios não enchem como antigamente, porque a televisão tem uma influência muito forte. Eu sou o contrário, porque vai prejudicar os clubes com tão pouco que eles arrecadam. No meu modo de ver, né, eu acho que aí é uma intervenção que o governo de forma alguma pode intervir, né? Já vi ser uma empresa, né? E eu acho que a fiscalização do governo cabe exclusivamente ao recolhimento de FGTS, dos encargos sociais do clube, né? Eu acho que o governo ele não tem o direito de intervir, porque uma coisa que é particular, cabe aos dirigentes de cada clube tomar as suas devidas decisões. Ou seja, apoiar, porque o governo faz a parte dele, que como é que se diz, apoiar decisões principalmente de particulares, porque ele está vendo que não está só incentivando a entidade particular, está incentivando também o Estado, está tirando também pessoas jovens que queiram seguir outro caminho errado. O empresário ele já tem toda aquela despesa, aquela demanda, ele tem que arbitrar em que vai gastar os rendimentos, os lucros. Pois é, fica claro que é como um acordo que os times não podem também pegar tudo que arrecadam e pagar salário de jogador, né? Porque é uma bola de neve e lá na frente, né, isso aí vai estourar. Agora, o governo não pode chegar também e dizer, vai gastar nisso e naquilo por se tratar de entidades privadas, o que poderia também acarretar mudanças em outros setores que não só no meio esportivo. Eu acho que o que fica claro, Eduardo, nesse sentido é que o governo, de certa forma, ele apoia o futebol, investe no futebol, né, através de algumas iniciativas. Essa cobrança fiscal, de débitos que os clubes têm com a União, precisa ser repensada, realmente, refinanciada, os clubes realmente não têm como pagar. Agora, o governo, por outro lado, ele não pode exigir que você faça isso, mas os clubes também têm que ter uma contrapartida, né? Realmente se mostrarem organizados. Na Itália, inclusive, clubes são rebaixados, perdem pontos, se atrasam salários, se não pagam alguns tributos. Nesse sentido aí, então, acho que vai ter que chegar a um meio termo, né? A organização do futebol hoje, no Brasil, ela é uma necessidade. O dirigente de futebol, seja em qualquer esfera, tem que pensar o clube de forma moderna. Porque eu posso afirmar, Gustavo, você e todos que gostam do futebol, o clube que não se adequa a essas exigências de uma gestão moderna está fadado ao fechamento, ao trancamento das portas, de suas portas, porque não tem como se administrar da forma como a gente percebe no dia a dia, de uma maneira amadora, de uma maneira apaixonada. Não é assim que se deve administrar um clube de futebol ou qualquer outra coisa que a gente entenda ser séria. Mas uma outra grande questão que a medida impõe, porque é uma condicionante que ela faz para os clubes e federações e CBF, por exemplo, digamos que o clube, qualquer ele do Brasil como um todo, de qualquer série, ele adira à medida provisória. Automaticamente já gera um efeito. É que se os outros clubes daquela competição que irão participar, mas a federação e a própria CBF, se não aderirem à medida provisória, o efeito imediato e danoso que esse clube primeiro que aderiu é ficar excluído de todas as competições nacional. E se for um clube que tenha conquistado a participação em competições internacionais, Copa Libertadores da América, automaticamente ele ficaria excluído de participar. Por quê?
Porque a medida provisória, ela não só atenta ou agride a própria Constituição, mas ela faz com que CBF, federações e clubes que não têm débito com a União mudem os seus estatutos. Então, a regra não vai se aplicar para um e não para os outros. Exatamente. Né? Os clubes que cumpriram as suas obrigações tributárias, que atenderam às exigências da norma da época, todos em ordem, são obrigados a mudar os seus estatutos para atender à exigência da medida provisória, sob pena aquele que aderiu, fica excluído do futebol. E uma coisa que eu acho assim, mais ainda complicada, é que, caso a CBF insista em não aderir à medida provisória, o próprio texto diz que se cria uma liga. E esta liga tem que atender à medida provisória. Só que aí nós podemos gerar outros efeitos. O absurdo, por exemplo, de termos 2 campeões brasileiros, né, e um reconhecido pela FIFA e o outro não reconhecido pela entidade maior do futebol. Que é um absurdo e não há que se pensar. Nós temos que se unir, todos se unir. Agora nós estamos discutindo o futebol brasileiro. Não são conveniências de clubes, federações ou CBF. Se sabe das dificuldades, de problemas aqui e outros acolá. Mas o fato agora é que nós temos que se unir, mostrar, informar, para que todos possam entender o que é essa medida provisória, que eu posso adiantar. Certamente será modificada, acho que 80%, porque nós estamos ouvindo dos próprios políticos, deputados e senadores, que alguma medida será tomada para adequar a realidade do futebol brasileiro. Eduardo, eu sei que não falta assunto, né? Infelizmente o tempo de TV é diferente do tempo de rádio que a gente teve ontem na Caturité, mas com essas participações suas nos encontros, com certeza a gente vai estar se atualizando e tempo não vai faltar aqui para a gente estar discutindo esse assunto que é importantíssimo. A gente discutiu pouco aqui, né? Mas em outros momentos a gente discute mais sobre essa medida provisória, que eu acho que vai demorar um pouco também para ser aprovada e que também concordo, eu dei uma lida boa sobre o assunto, né? Divergem demais as opiniões, é preciso que seja algo mais coeso, porque batido o martelo, as consequências virão, né? Claro, agradeço a oportunidade de falar sobre a medida provisória e parabenizar, porque, na verdade, o que está faltando ao Estado da Paraíba nesse momento é a maior participação na discussão desse texto da medida provisória. Obrigado. Com certeza, é importante porque é o futuro do futebol brasileiro que vem sendo discutido, principalmente pós-Copa do Mundo, pós-desastre da seleção, né, naquela fatídica partida ali de semifinal de Copa do Mundo, e se pediu justamente muita mudança, né, muita alteração no futebol brasileiro, tirando da seleção brasileira algumas lições, mas, né, eu acho que o nosso problema está mais enraizado, está mais nos estados, no dia a dia de clubes que, inclusive, fecham as portas de forma muito cedo, né? No caso, vamos dar um exemplo aqui do CSA, né, que só volta a jogar no que vem, minha gente, o time de tradição, então, quanto 13, Campinense, não há dúvidas, né, uma equipe de grande massa, a maior torcida de Alagoas, como é que está hoje? Não se classificou para a Série D do Campeonato Brasileiro, não tem Copa do Brasil nem Copa do Nordeste, salvo engano, também no ano que vem. Então, ao CSA, a torcida do CSA, o que resta? Torcer para Flamengo, torcer para São Paulo, torcer para Chelsea, Barcelona, porque o time dele só volta a campo em janeiro, salvo engano, do ano que vem. Então, tem que ser discutido calendário, né, teto salarial também, porque os jogadores têm exigido muitos direitos e deveres, às vezes a gente vê que não são cumpridos, né? Realidades absurdas, jogadores ganhando quase R$1 milhão em um país miserável como é o Brasil, pelo menos na realidade atual, onde o futebol parece ser de outro mundo e não o futebol brasileiro. Então, muitas coisas a serem discutidas, a CBF tem seus erros, mas também tem seus acertos e seus direitos. Os clubes que se organizem, se acham que a CBF deve ou não continuar gerindo, principalmente as finanças, os investimentos, né, o marketing, os contratos com televisão, criem a liga, né? Tratem a CBF como, vamos dizer assim, meramente uma entidade que vai tratar da parte mais burocrática do futebol, né, organizando competições, mas que não entre nesse mérito. Isso aí já acontece em outros países e os clubes brasileiros parecem não ter interesse, porque alguns dirigentes, alguma coisa, na minha opinião, ganham com isso junto a alguém.